irmãos queridos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Amém. Aqueles que têm um exemplar da Bíblia Sagrada, tomem mãos por gentileza. Quero meditar com vocês nesta oportunidade em um único versículo que está no segundo Evangelho, conforme escreveu João Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 36, é a referência que tomarei por base para pensarmos sobre o tema proposto para esta campanha do mês de maio e então aplicarmos para a nossa vida cristã diária. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 36. Aqueles que encontraram a referência bíblica por amor, por caridade, diga cantando: eu encontrei. Eu encontrei. Que maravilha, isso é coral, né, irmãos? Aproveite que você tem um belo sorriso, olha para alguém, dá um sorriso e dá glória a Deus. Teve gente que sorriu, mas não glorificou. Teve gente que glorificou, mas não sorriu, né? Agora vai valer, olha para alguém, dá um sorriso e dá glória a Deus. Se não tiver dente, mostra a gengiva, mas não deixe de sorrir, tá bom? Vamos ver Marcos capítulo 5, versículo de número 36. Esse é o texto que meditaremos. Diz assim a palavra de Deus: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Lerei pela última vez. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Antes de você tomar assento, diga para no mínimo duas pessoas a hora que Deus falar com você. Vê se você reage. Tome o seu assento por gentileza. E abre o tempo, eu quero fazer aqui as minhas considerações. Ser grato ao Senhor por essa oportunidade boa, rica, única, favorável que Ele concede-nos de estarmos reunidos em seu nome, para tributarmos a Ele toda honra, toda adoração e todo louvor, pois Ele é digno de receber. Ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nós, por nós e para nós. A minha palavra também insistente em gratidão, e eu quero aqui hipotecar os meus mais sinceros agradecimentos ao anjo da igreja, pastor presidente deste belo e lindo campo, que eu estou tendo a honra de desfrutar da sua amizade, pastor Márcio Braga. Obrigado, pastor, pela gentileza, pela cordialidade, pelo carinho. Todo o colegiado de obreiros desta casa, seja Deus louvado pela vida do Senhor. O Senhor é uma referência para nós outros. Eu disse ao pastor Márcio Braga, alguns meses atrás, que ele foi o primeiro pregador itinerante que eu conheci na Bahia, quando ainda estava no campo de Barra do Pojuca, isso no ano de 2013, na cidade de Serrinha, ouvindo ele em um sábado pela manhã, igreja naquela época presidida pelo pastor Nathaniel, e hoje tendo a honra de poder estar com ele. Para mim é um presente de Deus. Quantos aqui estão desejosos para ouvir a voz de Deus? Amém. Empreste os teus ouvidos, o seu coração e a sua atenção. Sério, muito rápido, 30 minutos no máximo, já estarei devolvendo o microfone aquele direito dentro do tempo que foi me confiado. É interessante percebermos o capítulo 5 do Evangelho conforme escreve Marcos. Para tanto, como guisa de introdução, eu gosto do Evangelho conforme Marcos por alguns motivos. Primeiro, é o Evangelho mais antigo entre os quatro. Segunda informação que vale salientar, é o Evangelho que se acompanha uma ordem cronológica pelos quais os fatos vieram acontecendo. Terceiro e último ponto, ele é denominado e conhecido como o Evangelho da ação. Por qual motivo, Igor? Porque por muitas vezes
encontraremos dentro deste evangelho a locomoção e as transições de Jesus. Utilizarei de algumas palavras: e partindo Jesus, e retornando ele, e indo ele outra vez. Olharemos e veremos como pano de fundo histórico a locomoção de Cristo dentro do ambiente profético e ministerial em que ele se locomovia. Para tanto, ele havia acabado de ensinar uma grande, vasta multidão. Eu particularmente gosto muito dos historiadores Flávio Joséfo e Filo, pois ambos corroboram com o pensamento dos biblicistas da era atual, dizendo que a multidão que se estendia para ouvir Jesus chegava a bater um poder quantitativo de 15.000 pessoas. A pergunta que eu sempre me faço é: que unção é esta que consegue segurar uma gama de pessoas, seja em volta do lago de Genezaré, Tiberíades, Galileia, que é o mesmo lugar, ou em Decápolis, na Judéia, na sinagoga, aonde ele estava, a multidão fluía naturalmente, ao ponto de todos ficarem para ouvir aquilo que ele tinha para ensinar. O ministério de Cristo, dentro de uma totalidade de 100%, 10% foi milagres, 10% foi pregando e 80% foi ensinando. Observe-se que Jesus nunca dificultava a prédica, Jesus nunca dificultava o sermão. Quem dificulta somos nós. Jesus era muito simples, e eu preciso dizer isso daqui para pensarmos. O evangelho, ele é simples, mas ele não é raso. Vou dizer de novo: o evangelho, ele é simples, mas ele não é raso. Porém, Jesus sempre se utilizou daquilo que o seu público estava costumeiramente lidando todos os dias. Ele dizia sobre a água, ele dizia sobre peixe, ele dizia sobre barco, ele dizia sobre terra, ele dizia sobre semente, ele dizia sobre figueira, videira e oliveira. Tudo aquilo que o seu público estava costumeiramente lidando todos os dias. Terminando de pregar, ele tem um convite. Na verdade, não seria um convite, mas sim uma convocação. Pois convite eu aceito se eu quero. Aqui não. Jesus olhou para os discípulos, viu que havia um barco pesqueiro de junto, atracado à praia do lago, e ele diz aos seus discípulos que estão em processo de formação ministerial para se tornarem apóstolos. Qual a diferença do discípulo para o apóstolo? Duas. Primeiro, quando o discípulo está em processo de treinamento, ele ouve o chamado: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando o apóstolo é formado, então Jesus dá um grito de orientação a eles, não agora para vir, mas para ir. E Jesus diz: ide e ensinai. Então a primeira chamada é: vinde e aprendei. Aprenderam? Aprendemos. Agora ide e ensinai. Ninguém nunca será enviado sem antes não sentar para ouvir, ser treinado, ser moldado, arrancar as arestas. Agora Cristo tem outra experiência com eles, não na teoria, mas na prática. Pois a teoria foi ouvindo que Jesus havia acabado de ensinar para uma gama de pessoas que estavam em volta do lago de Genezaré, Tiberíades ou Galileia, como já recitei no ponto introdutório. Aqui Jesus diz a eles: entrem no barco. Aqui não é um convite, aqui é uma convocação. O que Jesus queria ensinar a eles era o poder da fé. Pois quando eles chegaram no meio do lago, um vento fluiu de maneira esplendorosa, horripilante, de maneira brava, de maneira que veio salientar toda a embarcação. Eu até parece que vejo o mais afobado, mais sanguíneo Pedro indo para a popa despertar Jesus, que estava dormindo em uma almofada, assim como diz o médico
texto, amado, Lucas, o capítulo de número 8. Pois Cristo vindo para a proa, ele libera duas frases que são pertinentes dentro do texto. A primeira é: e repreendeu o vento. A segunda é: e fez-se acalmar o mar. Por duas vezes nós passamos desapercebidos por estas duas frases. Por qual motivo? Porque às vezes fazemos uma leitura correndo e não uma leitura paulatinamente pausada, observando as palavras e as frases que os textos nos dão. Porém, quando nós olhamos essas duas frases, de repreendeu o vento e fez-se acalmar o mar, nós percebemos que não se repreende vento, se repreende demônio. A pergunta que não quer calar é: para onde Jesus está indo? Ele está indo para a aldeia dos Gadarenos, ele está indo para a aldeia dos Gerazenos. E todas as vezes que Satanás observar que o teu barco tem rumo, todas as vezes que Satanás observar que o teu barco tem rota, todas as vezes que Satanás observar que o teu barco tem direcionamento, ele vai tentar se opor, para ver se ele não te para no começo, mas sim te para no meio. O começo é empolgante. Na verdade, começar é fácil, difícil é continuar. Vou repetir: começar é fácil, difícil é continuar. Eu vou repetir para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Começar é empolgante, começar é bom, todo começo é atrativo, mas é no meio que as grandes lutas, é no meio que as grandes provas, é no meio que as grandes dificuldades aumentam. É por isso que quando Paulo escreve para a igreja que está em Corinto, no capítulo de número 15, nos últimos versículos, Paulo vai afundar o prego e dizer para nós: sedes firmes e constantes. O que sustenta a igreja é a constância. O que sustenta a igreja é a base da constância. O que faz a igreja permanecer de pé é a firmeza e a constância. Levante as tuas mãos para o céu, por gentileza. Se não for ferir a tua ética de culto, pega a mão direita e coloca sobre o ombro do irmão que está à tua direita. Faz o mesmo com a mão esquerda, por gentileza. Eu não sei se vaso tem cara, mas faz cara de vaso para alguém e diga para ele, diga para ela: custe o que custar, seja constante. Custe o que custar, seja firme. Custe o que custar, não retroceda. Se tem alguém que acredita, que recebe, que glorifica, que levanta a mão, eu quero convidar quem é pentecostal para levantar a mão mais alto que você puder, no terceiro andar da casa, até tocar o céu, a encher o pulmão, a delatar a língua, abrir a boca e a fazer um barulho que o diabo não gosta de ouvir. Firme e constante. Firme e constante. Para tanto ao chegarem na aldeia dos Gesarenos, aquele homem que havia nele uma legião de demônios. Esta palavra legião, ela é usada pelo público romano, apontando para a centúria de homens que andavam completamente armados por ordem romana, que chegava a ser 6.000 homens. Então nós temos uma ideia de que uma legião de demônios pode chegar até 6.000 demônios. O evangelista Mateus corrobora dizendo que eram 2 homens que andavam pelos sepulcros, se cortando, quebrando os grilhões e desfazendo as cadeias. Por que Marcos aponta apenas um? A Bíblia entra em contradição? Entra não. Quando nós estudamos os originais, principalmente dentro da língua grega do Novo Testamento, nós descobrimos que este que gritava, que quebrava os grilhões, fazia todo o alvoroço, ele era mais impetuoso, ele era mais forte, ele era mais bravo, ele não se controlava tanto, assim como o outro que já era mais pacato. Porém, há um que fala de 2 e outros que fala de 1. Aqui
o que se apresenta a Cristo é o que faz mais alvoroço, e Cristo o liberta. Eu acho interessante Jesus, eu acho Jesus uma graça, porque quando o demônio se aproxima diante dele no corpo do rapaz, ele tem alguns inquéritos que estão dentro dele. Primeiro, já vieste nos atormentar, fazendo sinal, ação apocalíptica, quando chegará o tempo da sentença e do juízo, aonde a morte, o falso profeta, o anticristo serão lançados todos dentro do lago de fogo e do inferno, e ali serão sentenciados eternamente. Aqui então Satanás roga, ou a legião faz um pedido único e Cristo atende. Deixa eu afundar o prego para a gente aqui, irmão. Se Deus, na pessoa de Jesus, concedeu o pedido daquela legião, você acha que Jesus não vai responder a tua oração? Eita glória! Eu vou repetir isso daqui para ver se tem mais alguém que pega, porque eu ouvi 4 glória a Deus, mas aleluia, um amém. Se Jesus ouviu e concedeu o pedido daquela legião, você acha mesmo que Jesus não está ouvindo a tua oração? Tem uma mão levantada para receber isso daqui. Enquanto você está aqui, Jeová está visitando a casa de alguém. Enquanto você está aqui, papai está indo ao encontro da família de alguém. Enquanto eu sinto graça de Deus aqui para profetizar debaixo da autoridade da palavra e para lhe dizer que enquanto você ora, papai está dizendo: pode orar que eu estou ouvindo, pode orar que eu estou ouvindo, pode orar que eu estou respondendo. Eu vou melhorar para ver se tem mais alguém que glorifica. A hora que você voltar para casa, a resposta da tua oração já vai estar te esperando lá. A hora que você voltar para casa, a notícia vai chegar, o e-mail vai chegar, a mensagem vai chegar, o telefone vai tocar, a resposta da tua. Eita, me ajuda a pregar. Pega na mão de quem está à tua direita, por favor, mas pega com autoridade. Eu estou começando a me empolgar. Pega na mão de quem está à tua esquerda, por favor, mas pega com autoridade. Levanta para o céu juntamente com a tua, mais alto que você puder. Diga para ele: a hora que você voltar para casa, depois deste culto, a resposta da tua oração já vai estar te aguardando lá. Eita, se tem alguém que acredita, levante as duas mãos por gentileza, rasga o grito e faz o barulho que o diabo não gosta de ouvir. Resposta de oração. Sabe o que é o primeiro? É que o texto diz assim, que os demônios disseram: nos mandem para a manada de porcos, 2.000 porcos. Os homens de Gadara ficaram indignados, porque perderam toda a manada de porcos. Pensa comigo, eles investiam em cadeias, em grilhões, em correntes, mas não investiram em libertação. Eles preferiam perder o homem do que perder a manada de porcos. Mas o texto pontua para nós dizendo o seguinte: e Jesus, ao se retirar dali, antes deixou o homem vestido, em sã consciência, e sentado. Quem passava dizia: é ele. Não é. Não é. Porque quando Jesus entra, ele transforma quem não era transformado. Veja agora, eu vou repetir. Quando ele entra, ele entrou aí. Pirraça alguém que está do lado e diga: se ele entrou aí, então me dá um sinal agora. Se ele quem pode, levanta a mão e glorifica ao rei. Ele entrou. Mas a orientação de Cristo para este homem, que orientação? Tudo que esse
te libertei, restaurei sua consciência e te vesti, te deixei sentado. Vai para casa. Para onde? Vai dar alegria para quem você um dia trouxe tanta preocupação. Vai lá e abraça os seus e diga para ele: eu estou de volta, mas agora eu estou sadio, liberto. Levanta o dedo indicador o mais alto que você puder, por gentileza, seja a boca de Deus para alguém. Para no mínimo 2 pessoas, mas só vale se for para 2. Na carne não pode apontar o dedo, mas na unção pode. Aponta o dedo para ele, aponta o dedo para ele e diga: tem alguém que vai voltar e vai te trazer muita alegria, vai te trazer motivos para sonhar, vai te dar esperança para viver outra vez. Jesus volta para Cafarnaum e eu já faço a parte conclusiva da mensagem. Entrega o microfone. Jesus, ao voltar, ele toma uma atitude que é a atitude de pescador. Que atitude? Quando ele vê que as águas estão batendo, o pastor Márcio Braga, na curvatura dos joelhos, ele pula do barco e vai puxar o barco com uma corda até atracar na praia. Lembra da multidão que Jesus pregou no início do capítulo 5? Quando a multidão ficou sabendo que Jesus voltava para Cafarnaum, está no texto, e todos estavam lhe esperando. Jairo sabia que Jesus voltaria a Cafarnaum. Os biblicistas, teólogos eruditos dizem que da sinagoga onde Jairo era o presidente, da casa do apóstolo Pedro, era 20 metros. Jesus sempre entrou na casa de Pedro, mas nunca havia entrado na sinagoga que Jairo era presidente. Porque na verdade ele sabia. Versículo 35. E Jesus ouviu. Deixa eu lhe contar um segredo, te dar uma pérola, guarda no coração e leva para casa. Jesus viu aquilo que você talvez não viu. E ele ouviu aquilo que talvez você não ouviu. Aí Cristo não tem uma palavra para o mensageiro, ele tem uma palavra para Jairo. Eita. Vou repetir isso aqui. Cristo não tem uma palavra para o mensageiro, mas ele tem uma mensagem para Jairo. Dizendo: Jairo, não temas, creia tão. O que é crer? Crer é fé. O que é fé? Fé não é um sentimento, fé é um fundamento. Hebreus capítulo número 11, versículo número 1. A fé é um firme fundamento, a prova daquilo que não se vê e também a prova daquilo que se espera. O que é fé? Fé nada mais é do que os nossos olhos espirituais. Quando nós já dissemos, estamos dizendo, iremos dizer: eu estou vendo pela. Não tema, Jairo, creia tão somente. Algumas coisas irão acontecer dentro da casa de Jairo. Primeiro, quando Jesus chega lá dentro, Jesus vê que tem algumas classes de pessoas. Primeira classe de pessoa, as carpideiras, aquelas que eram pagas para chorar em velório. Uma lágrima, fake news. Segundo tipo de pessoas, aqueles que tocavam nos cultos fúnebres, os tocadores de flauta. Terceiro, toda a circunvizinhança de Jairo estava ali. Pergunta para mim: como? Você não está aqui? Como? A porta da casa de Jairo estava aberta. Todo mundo entrava. Todo mundo. Jesus disse: Jairo, antes de começar o milagre do lado de dentro, a
Bota limite na porta, Jair. E a quantidade de gente dentro está dificultando algumas coisas aqui dentro. Porque nem todo mundo que está aqui está facilitando para que algo aconteça. Na verdade, estão querendo saber o que vai acontecer. Primeiro, coloca essa turba de gente do lado de fora. Segundo detalhe, quando Jesus disse, ela não está morta, mas ela está. Riram dele. E a mesma multidão estava chorando. A pergunta é, então, que lágrima é essa? Se agora eles estão sorrindo. É que tem pessoas que conseguem chorar com quem chora, mas não conseguem se alegrar com quem se alegra. Me ajuda a pregar. Tem paciência comigo que eu vou nessa batidinha. Diga para alguém, coloca limite na porta. Dá para dizer para mais alguém, diga, coloca limite nessa porta. Jesus é muito organizado. Ele vai organizar a casa de Jairo. Igor, Jesus é organizado? Me prova biblicamente, me prova. João capítulo 6, a multidão está com fome, já é 3 dias de cruzada. Coloca todo mundo sentado na relva. Divide de grupos de 50. Tem o que aí? Pão. Está todo mundo sentado? Eu só começo a multiplicação na hora que todo mundo. Dá para ser boca de Deus para alguém? Procura mais alguém, diga, organiza o ambiente que ele faz. Eu vou profetizar isso aqui para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. O céu trouxe alguém aqui para dizer, coloca limite na porta que eu entro. Coloca limite na porta que eu transformo. Eu vou liberar esta palavra profética, porque o espírito de profecia fala no espírito dizendo, engordiga a minha igreja, que esta é a noite de céu aberto, de laço cortado, sepultura fechada. A minha mão vai entrar aonde tem alguém que não pode entrar. Deixa eu dizer para você as pessoas que entraram: Pedro, Tiago, João, o pai, Jesus e a menina que já estava lá dentro. 6 pessoas. Por que apenas Pedro, Tiago e João? Porque eram os mais íntimos. Foram eles também que participaram da transfiguração de Cristo no Monte da Transfiguração. Foram eles também que foram convidados por Cristo para irem ao jardim do Getsemane. Então não tem como deixar eles de fora nesse momento de apreciar, de ver uma ressurreição poderosa. E quando Jesus é conduzido ao lugar onde a menina estava, é interessante que a porta já está fechada. E tem quantas pessoas dentro de casa? Você não está aqui. Quantas pessoas dentro de casa? É porque na nossa mentalidade a gente acha que Deus, para ser Deus, ele sempre tem que fazer milagre com a porta. Mas tu lembra de 2 Reis capítulo 4, quando Eliseu disse, aquela mulher entra no teu quarto com os teus filhos, com o vaso vazio, com a pilha de azeite, mas depois que vocês estiverem dentro do quarto, pega e fecha. Eles fecharam a porta aqui dentro do original hebraico, fecharam a brecha. Por quê? Todas as vezes que você fecha a brecha com azeite, em Atos capítulo 9, quando Pedro estava em Lida, foram buscar ele para Jope, ou para Jope, como você queira, que era uma distância de 16 km, foram buscar Pedro por causa da vida de uma discípula. A única mulher em toda a Bíblia conhecida como discípula, o nome dela Tabita. Levaram ele para o quarto alto onde ela estava. Acredite-se que aquele lugar é o lugar onde Cristo realizou a última ceia, onde foi o dia de Pentecostes, e agora onde colocou-se o corpo de Tabita ou de Dorcas. E subiu após Pedro as escadarias, os santos, as viúvas e os órfãos. Mas quando Pedro entrou do batente da porta para dentro, ele pegou e fechou-a.
Porque tem pessoas que podem subir junto com você, mas nem sempre chegará no mesmo lugar que você vai chegar. Eita, levante as duas mãos por gentileza. Pega essa mão e coloca no ombro de alguém. Dá um sacode nesse vaso. Se ele não colocar a mão no teu ombro, chuta a canela dele, chuta a canela dela. Mas chuta com autoridade. Eita, glória de Deus. Tem gente que pode até subir as escadas com você, mas nem sempre galgará os mesmos lugares que você chegará. Já fecha a Bíblia e segue. E na casa de Jairo a porta agora não estava mais aberta, a porta estava. Pergunta para mim, por quê? Porque nem sempre milagre, para ser milagre, tem que ser de porta. Você pode se colocar de pé comigo, por favor? Aí Jesus entra no quarto da menina. Olha o contraste. A mulher do fluxo, alguns versículos atrás, ela quem toca no tiza-te, na baía da horta de Cristo, com a sua mão. A filha de Jairo já não poderia usar a sua mão para tocar em Jesus. Então é Jesus quem vai utilizar as suas mãos para tocar na filha de Jairo. Deixa eu ser profeta para a tua vida. Jesus vai tocar aonde você não consegue tocar. Qual é o milagre que você precisa para a tua casa, para a tua família, para os teus projetos, para os teus filhos, para o teu casamento? O que é que você tem montado aqui, tentado, pensado, sonhado por esses dias? Papai me trouxe de Barra do Jacuípe para dizer para alguém: eu não sei para quem Deus me usa, mas o céu trata com autoridade esta noite, dizendo: a minha mão está tocando aonde a tua não tem poder de alcançar. Alguém do teu lado e ficar de frente para ele, de frente para ela. Pode. Faça isso agora. De dupla, de trio. Levante as suas mãos na direção dele. Levante as suas mãos na direção dela. Não toque na mão dela ainda. Não toque na mão dela ainda. A hora que você ouvir eu contar 3, você vai pegar na mão dele, vai pegar na mão dela com autoridade. Porque Deus está renovando o crente aqui esta noite. Deus está liberando fortalecimento para crente e famílias aqui esta noite. Tem gente que viverá milagre de porta fechada ainda neste final de semana. E eu profetizo debaixo da autoridade da palavra: se prepare para viver dinossauros. Se prepare para viver aquilo que você não viveu ainda. Se prepare para colher com alegria. Deixa eu orar por você e levanta a mão. Levanta o mais alto que você puder. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos teus filhos que estão engajados nesta campanha familiar. Que eles possam semear debaixo de lágrimas e de oração, e que possa comer com muita fartura e com alegria. Que o tempo de choro possa cessar, que um milagre extraordinário comece a acontecer agora. Eu continuo, a nuvem da glória acabou de descer. Eu vou descer lá, eu conto nós. Papai vai começar a tocar em crente aqui agora. Eu conto nós de meio. Se prepare para receber coisa nova da parte de Deus. Eu conto nós em 75. Se prepare para ser renovado e renovada agora. Eu conto 3. Pega na mão dele, pega na mão dela. Pega com autoridade, pega com firmeza. Agora com ele, chora com ele, glorifica com ele, profetiza com ele. Agora tem glória, aumenta o volume. Tem aleluia, aumenta o volume. Tem batizado com o Espírito.